Ei, minha gente, tudo bem? E aí, como foram como passaram a semana? Tudo bem? É quarta-feira, dia de vídeo aqui no nosso IGTV, não é? Vamos lá, então. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre morfossintaxe. O que é morfossintaxe? Eu quero falar para vocês sobre as classes de palavras e como as classes de palavras, ou qual é a função sintática que as classes de palavras desempenham em uma oração. Tudo bem? Lá no meu site, você já deve ter visto que eu coloquei, já faz, eu acho que 10 semanas, 11 semanas, na verdade, que eu venho colocando vários textos sobre classes de palavras. E daí, então, eu resolvi, no vídeo de hoje, fazer um grande resumo, resumo do resumo, para falar só sobre a função sintática que as classes de palavras desempenham. Porque lá no vídeo, nos textos, perdão, que eu coloquei lá no site, falei várias coisas, enfim, são várias informações importantes. E aí aqui eu resolvi então sintetizar isso, tá? E aí a gente vai tratar então no vídeo de hoje de morfossintaxe. Primeiramente, você sabe que eu tenho 10 classes de palavras. Sim, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo. Essas 6 primeiras classes são classes variáveis. Ao passo que verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição são classes o quê? Invariáveis, e aí a gente tem as 10 classes de palavras. Tudo bem? O que um substantivo faz em uma oração? Substantivo é núcleo de termo. O que significa isso? Significa que em uma oração, caso eu tenha substantivo, esse substantivo será núcleo de termo. Qual termo, Anderson? De um sujeito, de um objeto direto, de um objeto indireto, de um predicativo, enfim. Substantivo é núcleo de termo. Substantivo é núcleo de termo significa então que eu tenho termos que ficam ao redor dele. Quais são esses termos? São 4. Artigo, pronome adjetivo, numeral adjetivo e adjetivo. Essas 4 classes ficam ao redor dele. Daí, então, que essas 4 classes desempenham a função sintática de adjunto adnominal. Olha, isso é bem importante. Meus alunos, quem já teve aula comigo, sabe disso, porque eu falo sempre, porque isso é mega importante, isso ajuda muito. Então, substantivo é núcleo de termo, artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral adjetivo vão ser, então, adjunto adnominais. Tudo bem? O que é um pronome adjetivo? O pronome que acompanha o substantivo. O que é numeral adjetivo? O numeral que acompanha o substantivo. Olha aqui esta frase. Os teus olhos pálidos revelam a tua dor. Os teus olhos pálidos revelam a tua dor. Os, artigo morfologicamente, sintaticamente vai ser o quê? Adjunto adnominal. Teus, morfologicamente, pronome adjetivo, né, que acompanha olhos. Teus, então, sintaticamente, adjunto adnominal. Olhos é o que, então? Núcleo de termo, é substantivo, né? E se é substantivo, então é núcleo de termo. Pálidos caracteriza olhos, é um adjetivo. Daí, então, que pálidos é adjunto adnominal. Revelam é verbo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o verbo. Artigo acompanha o substantivo dor. Consequentemente, adjunto adnominal. Tua, pronome adjetivo e aí adjunto adnominal. Tá vendo? Você consegue fazer análise sintática basicamente sabendo desses aspectos. Vamos continuar? O adjetivo, além de poder ser adjunto adnominal, ele também pode ser predicativo. Olha essas duas frases. O ministro irritado pediu a intervenção, e aí uma com vírgula, outra sem vírgula. Na frase que eu tenho vírgula, eu quero dizer que o ministro ele é irritado, é uma característica dele. Por isso, então, é predicativo. Na frase sem vírgula, eu tenho, então, uma característica restritiva. Existem vários ministros. Existe o ministro alto, baixo, gordo, magro e o ministro irritado. Então, é uma característica dele. Daí, então, que é a adjunto adnominal. Tá bom? Próximo, advérbio. Advérbio, sintaticamente, sempre será o quê? Adjunto adverbial, que é um termo circunstancial, né? É um termo que vai trazer uma característica, atribuir uma circunstância ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um próprio advérbio. Tudo bem? Pronome substantivo e o numeral substantivo serão o quê? Núcleo de termo, assim como substantivo. O verbo ele tem duas funções. Ou ele vai ser núcleo da oração, se for um verbo que denota ação, em regra, ou
vai ser um verbo de ligação e, portanto, é uma espécie só de conectivo. É uma espécie de conectivo, porque a única função do verbo de ligação é ligar. Ligar o sujeito à sua característica. A única função. E o verbo de ligar, e o verbo significativo, que é esse verbo de ação, aí ele vai ser núcleo da oração. Ele é núcleo, é o elemento principal da oração. Então, por exemplo, o amor sempre vencerá. O amor sempre vencerá. Vencerá, então, aí é o quê? O artigo, adjunto adnominal. Amor, núcleo de termo, substantivo. Sempre, advérbio, adjunto adverbial. Vencerá, núcleo da oração. Olha isso, você está sabendo de tudo. O amor é lindo. O amor é lindo. O artigo, amor, núcleo. É verbo de ligação, lindo, adjetivo. Olha aí, minha gente, vocês já sabem tudo. Próximo, preposição e conjunção. Como eles têm uma função básica só de ligar, a função sintática deles é conectivo, tudo bem? Então, a função sintática de preposição e conjunção, conectivo. Amor de mãe, o de, preposição, conectivo, tá ligando aí, amor de mãe. E pediu porque ama, tá ligando duas orações, né? No caso aí, porque conjunção, certo? E por fim, interjeição. Interjeição, minha gente, não tem função sintática. Não tem função sintática porque é um elemento muito mais de sentido do que propriamente com função sintática. Tudo bem? Pronto. Você viu, olha, sabendo essa aula, sabendo todos esses elementos que eu falei, isso vai ajudar muito quando você for resolver uma questão, tá bom? Beijos, minha gente, e até a próxima semana, se Deus quiser, sem esse negócio, né, gente? Porque esse negócio aqui, olha, é um saco. Enfim, beijos, até!